Espero que essa série de vídeos esteja ajudando você a conviver melhor com as pessoas desafiadoras. Não é uma tarefa simples, mas é possível. Nos vídeos anteriores, eu falei de princípios importantes. O primeiro princípio é o princípio do bem. Ninguém é destrutivo porque quer. O segundo princípio foi o princípio da alegria. Ninguém é triste porque quer. O terceiro princípio foi o princípio do amor. Ninguém odeia porque quer. E hoje nós vamos falar de um princípio que também é muito importante, é o quarto e último princípio, é o princípio da ação positiva. Ninguém age de maneira negativa porque quer. Talvez você fale, eu não concordo bem. Nós estamos falando de princípios importantes para que a gente possa se relacionar bem. Bem, e aí talvez você me pergunte, o que é agir de maneira negativa, né? Se esse princípio da ação positiva é entender que ninguém age de maneira negativa, o que é uma ação ou uma maneira negativa de agir? É agir não de acordo com aquilo que somos, mas de acordo com aquilo que estamos. Um exemplo para que você entenda bem: não somos vingativos, né? Quando nós somos irritados, quando nós somos magoados, quando alguém faz alguma coisa muito ruim para a gente, vem um sentimento de vingança, vem um sentimento de dar o troco. Naquele momento não quer dizer que nós somos vingativos, nós estamos vingativos em algum momentos, e aí a gente fica com alguns pensamentos estranhos, alguns pensamentos raros, né? Mas depois, quando as emoções, sentimentos, né, aquele fogo, aquela situação difícil passa, a gente esfria a cabeça e entende que a vingança não é necessária, ou seja, que não é o caminho certo, que não compensa fazer isso, e a gente restabelece o nosso equilíbrio emocional. Então, isso quer dizer, na verdade, que a vontade de vingança é uma reação ao que alguém provocou em nós, não uma ação verdadeira, aquela que realizamos por saber que nos trará alegria. Então, a reação é uma ação negativa. Ela significa que estamos respondendo a uma provocação. A pessoa provocou, ficamos irritados, ficamos irados, né? Então nós estamos naquele momento com uma reação, e essa reação é a maneira negativa de agir. Isso quer dizer que quem está decidindo os nossos sentimentos e nosso comportamento não somos nós, mas sim a pessoa que nos provocou. A nossa reação diante da pessoa que nos provocou é que está tomando a direção dos nossos sentimentos. Temos que voltar à razão. E lembre-se disso quando estiver diante de uma pessoa que faça alguma coisa, por menor que seja, para magoá-lo ou para provocá-lo. E é importante você entender também que quando uma pessoa ela descobre nossos pontos frágeis e que consegue nos abalar, que consegue nos irritar, essa pessoa acaba constantemente tocando na mesma ferida, no mesmo ponto. Eu me lembro que uma época uma menina, ela estava interessada em mim e, na verdade, como eu não estava interessado nela, ela um dia começou a me provocar, a falar um montão de coisas que não eram verdadeiras. Ela estava muito irritada e começou a falar e a falar e a falar e a falar, e eu, em determinado momento, ouvindo todo aquele lixo que ela despejava, eu falei com ela o seguinte: olha, eu quero te dizer uma coisa, é melhor você não continuar com tudo isso, porque eu não sou uma pessoa muito legal quando estou irritado, então eu creio que é melhor pararmos por aqui. E ela depois me procurou e disse que ficou muito envergonhada porque ela esperava que eu gritasse com ela, que eu tivesse uma reação violenta para ela deixar de gostar de mim. Olha que loucura, não é? Eu não sei se você já ouviu falar sobre
a lei do caminhão do lixo ou a história do caminhão do lixo, né? O princípio do caminhão do lixo conta a história que um taxista estava dirigindo com um passageiro. De repente, passa na sua frente um outro carro que avançou um sinal e aquele taxista teve que brecar, que frear bruscamente, quase se envolve em um acidente. Quem estava errado era o motorista que avançou o sinal. E naquele exato momento, aquele motorista, ao avançar o sinal, ele para diante deste taxista, xinga, fala um montão de impropérios e o taxista dá um sorriso e acena assim para ele. O passageiro ficou completamente indignado e falou o seguinte: como pode? O cara está errado, ele fez tudo errado, o motorista transgrediu uma lei, ele está completamente errado e você ainda sorri para ele e cumprimenta? E o taxista diz: olha, eu aprendi algo que é muito importante. Eu sei que esta pessoa, ela está como se estivesse carregando um caminhão de lixo, uma pessoa com raiva, frustrada, desafiadora, e essa pessoa está procurando alguém para julgar o seu lixo, e não será eu. Eu tomei a decisão que todas as vezes que eu me deparar com uma pessoa desafiadora, eu não vou aceitar a provocação dela, eu não vou aceitar o lixo dela. Então, isso é muito importante. Eu sei que é muito difícil, mas respire fundo, assuma novamente o controle das suas emoções, sorria para essa pessoa. E uma coisa que eu sempre oriento é dizer para ela: eu respeito a sua opinião. Não quer dizer que você concorda com a atitude dela, mas você pode dizer gentilmente: eu respeito a sua opinião. E se você reage em relação à provocação daquela pessoa, você está fazendo aquilo que ela quer, como um escravo diante do seu senhor. Se você agir, ou seja, fazer aquilo que a sua consciência, não a sua raiva, decide, é porque você é senhor de si mesmo, é senhor dos seus sentimentos, e isso declara que você é realmente livre. As pessoas podem ser amargas, mas isso não tem que ter um impacto negativo na sua vida. Você decide se você realmente vai entrar no jogo dessa pessoa desafiadora. E uma coisa eu quero te dizer: quando a pessoa desafiadora percebe que você não está nem aí, ela deixa de te provocar. E isso é muito interessante. Então a ação positiva é a única capaz de nos levar à verdadeira liberdade, aquela que vem de dentro de nós, como afirmação da vida, dos sentimentos positivos, não como reação a algo negativo e destrutivo que existe fora de nós. Já falei e repito aquilo que Salomão falou sobre todas as coisas guardadas: guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. É muito importante você entender. Os outros são desafiadores, mas você não tem que reagir como eles querem. Você pode fazer toda a diferença na sua família, no seu trabalho, no local onde você está, ok? Espero que isso tenha te ajudado a lidar com pessoas difíceis. Nos próximos vídeos, nós vamos falar dos tipos de pessoas desafiadoras. É muito interessante, é muito curioso e é muito didático. Eu espero que você continue nesta série de vídeos e esteja lá comigo, porque eu vou falar sobre esses tipos de pessoas desafiadoras. Vai ser muito interessante. Então, até o próximo vídeo.